Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de Estatística Econômica 2 eu irei apresentar outras distribuições. 5 tópicos da aula de hoje com 4 distribuições. Começando pela distribuição uniforme discreta. Primeiramente, o experimento uniforme discreto. Um experimento em que todos os elementos do espaço amostral têm a mesma probabilidade de ocorrer. Distribuição uniforme discreta. Seja a variável aleatória discreta x a ocorrência do valor x, em que esse x está entre A e B. Em um experimento uniforme discreto em que todos os possíveis valores são A, A mais 1, A mais 2, pontinho, pontinho, B menos 3, B menos 2, B menos 1, B, com A e B sendo números inteiros, isto é, se A é 1 e B é 5, então é 1, 2, 3, 4, 5. Se A é 700 e o B é 702, então o conjunto é 700, 701, 702. Então, a variável aleatória discreta x tem distribuição uniforme discreta, aqui eu estou sendo redundante, mas só porque a gente vai ter uma nova uniforme, com parâmetros A e B. De forma alternativa, x segue uniforme discreta neste conjunto aqui, notem que são duas chaves, A e B, ou x segue unif AB. Tomem cuidado com a notação. Dependendo do livro que vocês utilizarem, ela pode mudar. A questão o importante é descobrir qual é o significado, o que a uniforme discreta está sendo representada no livro de trabalho, no livro de estudos. Exemplo, lançamento de uma moeda honesta. Você pode dizer que cara assume valor 0, coroa valor 1. Lançamento de um dado honesto. A face 1 pode ser 1, a face 2 pode ser a face 2 pode ser o número 2, pontinho, pontinho, a face 6 pode ser o número 6. Sorteio aleatório de um discente de ERT 022. Digamos que o primeiro aluno é o 1, o segundo aluno, o segundo discente da chamada é o número 2, e assim vai. Digamos que o último aluno se chama Zelda, é o número 86. Esse aluno é o 86, esse discente. Aqui está a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória discreta uniforme, como o conjunto 0 e 1, 0 no caso 1, são 2, meio, porque tem a mesma probabilidade. No conjunto 1, 6, que eu estou assumindo que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, está aqui as 6 possibilidades e as probabilidades são as mesmas, 1 sobre 6. A esperança e a variância de uma variável aleatória discreta x uniforme são, respectivamente, esperança de x é a mais b sobre 2, variância de x é n ao quadrado menos 1 dividido por 12, em que n é o total de elementos do suporte de x. Lembrando que o suporte é o número de elementos, ou são todos os casos possíveis de x. Agora, uma segunda distribuição discreta de hoje, a distribuição Poisson. Primeiramente, como a gente faz com a discreta, vamos definir o experimento Poisson. O experimento Poisson tem a característica de contar o número de sucessos em um intervalo, que no geral esse intervalo é tempo, em um intervalo contínuo ou em uma região especificada. Agora, a distribuição, seja a variável aleatória discreta x, o número de sucessos em um experimento de Poisson com taxa de sucesso lambda. Então, a variável aleatória discreta x tem distribuição Poisson com taxa lambda e, de forma alternativa, x segue Poisson lambda ou x segue p lambda. Lembrando que esse tio aqui, essa cobrinha, é o segue, para dizer que no fundo é o sinônimo de tem distribuição Poisson, e esse lambda é a taxa, é o parâmetro associado a esta distribuição, como na uniforme discreta é o A e o B. Exemplo, número de defeitos observados em uma parede de 3 por 3 metros quadrados, número de chamadas telefônicas em uma central no período de 1 hora, número de navios que chegam ao Porto de Santos no período de 1 semana. Agora aqui, a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória discreta Poisson com taxa com lambda igual a 2 e com taxa lambda igual a 7. Nota que para lambda igual a 2 é mais provável valores em torno de 2, no caso 2 e 1. Para a taxa igual a 7, aqui é o 7, 7, 6, o 8 também não é igualmente provável, mas é bem provável.
A esperança e a variância de uma variável aleatória discreta Poisson são, respectivamente, a esperança de x é lambda e a variância de x é lambda. Esperança e variância são iguais e são iguais à taxa lambda. Terceira distribuição, agora a uniforme. Uma variável aleatória contínua x é uniforme no intervalo AB se a probabilidade de um evento ocorrer dentro do intervalo AB é proporcional ao comprimento do intervalo no qual o evento de interesse está contido. Esta variável aleatória contínua x pode ser denotada por x segue uniforme a B. Era uniforme a 2 slides anteriores, 2 sessões anteriores, mas lá eram 2 chaves, aqui é um intervalo. Lá era um conjunto de números inteiros. Se A é 1 e B é 3, o conjunto é 1, 2, 3. Se aqui A é 1 e B é 3, aqui tem 1, tem 1,1, 1,2, 1,34, 1,77. É um intervalo. Nas figuras 3 e 4, nós apresentamos, respectivamente, a função densidade de probabilidade, a FDP, controle a quinta série dentro de vocês, e a função distribuição acumulada FDA, de forma geral e para valores específicos de A e B. Assim como a gente viu que na normal tem uma forma geral, está aqui a forma geral da uniforme. A e B é essa caixinha aqui, esse retângulo. E para FDA é este triângulo. Mas vamos ver para casos específicos. Peguei 3 casos, uniforme no intervalo 2, 3, uniforme no intervalo 1, 3 e intervalo 1, 4. Vamos comparar os dois extremos aqui, o uniforme 2, 3 e o intervalo 4. Notem que este intervalo é mais largo que o 2, 3. Então ele está mais espalhado de forma uniforme, né? De forma uniforme nesse intervalo 1, 4. E o 2, 3 é mais apertado, mais espremido. Tem uma palavra que está me fugindo agora. É mais concentrado. Mas dentro desse intervalo 2, 3, ele é uniforme. Mas ele é mais concentrado que o uniforme 1, 4. Da mesma forma, isso vale para FDA. Note para 1, 4, essa retinha aqui sobe mais lentamente do que a uniforme 2, 3. Note que ela vai quase que na vertical. Lembrando que a FDA, F maiúsculo de x, é a probabilidade de uma variável aleatória x ser menor ou igual a um valor específico x, esse pequenininho aqui. A esperança e a variância de uma variável aleatória contínua x uniforme são respectivamente. Difícil, hein? Esperança de x é a mais b sobre 2, variância de x, b menos a ao quadrado sobre 12, bem parecido com a discreta. Exemplo, a gente vê essa história dos intervalos. As senhoritas Pena e Gregório marcaram de se encontrar no Shopping Independência às 15 horas. A senhorita Gregório, pontual, chega às 15 horas. Porém, o horário de chegada da senhorita Pena pode ser descrito por uma variável aleatória contínua uniforme no intervalo 15 a 16, no caso, 16 horas. Isto significa que a probabilidade da senhorita Pena chegar entre 15h05 e 15h10 é igual à probabilidade dela chegar entre 15h15 e 15h20, mesma coisa que 15h03 e 15h08, 15h42 e 15h47, pontinho, pontinho. São iguais para qualquer intervalo de 5 minutos. No caso, essa probabilidade é de 0,083. Eu estou omitindo a forma de calcular porque não é o objetivo deste curso, mas os livros da bibliografia têm essas expressões, essas formas de calcular. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Continuando, a probabilidade da senhorita Pena chegar entre 15h02 e 15h14 é igual à probabilidade dela chegar entre 15h20 e 15h32, que é a mesma coisa que 15h04 e 15h16, 15h47 e 15h59, todos os intervalos de 12 minutos e P igual a 0,2. Foi maior porque, pense da seguinte forma, a probabilidade de ela chegar entre 15 e 16 é 1. Quanto maior o intervalo, mais provável é dela chegar. Mas não é tão interessante assim. Finalmente, a distribuição exponencial. Seja um evento P que ocorre de forma independente, isto é, o próximo evento não depende se já ocorreu ou não o mesmo evento, no caso o evento P. E com taxa de ocorrência lambda, constante. A variável aleatória contínua x, que mede o tempo entre duas ocorrências de P,
é chamada exponencial com taxa lambda. Agora meu vizinho está batendo lá em cima. E esta variável aleatória contínua x pode ser denotada por x exponencial, que é o nome completo, lambda, ou x exp lambda. Vocês vão encontrar com só o ezinho. Então, novamente, fique atento qual é a notação do autor preferido. Na figura 5, nós apresentamos a FDP e a FDA para alguns valores de lambda. Caso exponencial meio, exponencial 1, exponencial 2. Notem, essa taxa meio é bem menor que a taxa 2. 4 vezes menor. Isso quer dizer que, fazendo uma pequena força, tá? É igualmente provável ocorrer esse evento entre 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3. Mas note para a exponencial 2, está mais concentrada aqui no início da curva. Notem que ela vai diminuindo, essa cauda que tem a linha mais escurinha para baixo, ela diminui bem rapidamente. Para a exponencial meio, ela continua e vai continuando. Certamente está bem por aqui já. Então é mais provável o evento ocorrer logo. Mesma coisa para a FDA. Acontece mais rapidamente aqui porque a taxa é maior. Se P, por exemplo, é a probabilidade de x ser menor que 1,5, pensando naqueles casos, nós temos que, para x exponencial meio, P é 0,53. Para x exponencial 1, P é 0,78. Para x exponencial 2, P é 0,95. Resumindo, quanto maior o valor de lambda, mais provável é um valor de x menor que meio. Perdão, menor que 1,5. Se a gente colocasse aqui um 2, um 1, um meio, a gente chegaria na mesma conclusão. A esperança e a variância de uma variável aleatória contínua exponencial são, respectivamente, a esperança de x 1 sobre lambda, variância de x 1 sobre lambda ao quadrado. Comentários sobre a distribuição exponencial. É a versão, aspas nessa versão, é a versão contínua da distribuição geométrica. Tem a propriedade de perda de memória, que vamos explicar agora. Suponha que o evento P ocorreu até minutos. A perda de memória é o seguinte: a probabilidade de um novo evento P precisar de mais x minutos para acontecer novamente, sabendo que já se passaram t minutos, é simplesmente a probabilidade de um novo evento P precisar de mais x minutos para acontecer. Isto é, o conhecimento de quando ocorreu o último evento P é irrelevante. Vamos para um exemplo para a gente fixar esse conceito. Sr. Souza está no Parque Alfield jogando Pokémon GO. No caso, tentando capturar um Articuno. Assumindo que o tempo que o Sr. Souza espera até a aparição deste raro Pokémon pode ser descrito como uma variável aleatória contínua exponencial com taxa lambda igual a 2 sobre 5, 0,4. Ou simplesmente S, que eu chamo a variável S, segue exponencial 2/5. Nós temos que a probabilidade do Sr. Souza esperar no mínimo 3 minutos até a aparição do Articuno é igual a 0,3. Isso aqui tem uma formulazinha que nos livros da bibliografia tem como fazer. Porém, se ele já esperou 2 minutos, essa probabilidade de esperar mais 3 não se altera, ela continua igual a 0,3. Se ele já esperou 5 minutos, essa probabilidade também não se altera, ela continua igual a 0,3. Voltando ou continuando, a probabilidade de S maior que 3 é igual a probabilidade de S maior ou igual que 5, dado que S é maior ou igual que 2. Isso aqui já esperou 2 minutos. S é maior ou igual que 8, dado que S é maior ou igual que 5, porque ele esperou 5 minutos. Só lembrando que esse 5 é porque ele está querendo saber se ele vai esperar mais 3, dado que ele já esperou 2. Então, sabe, não, eu já estou aqui há 2 minutos. E está lá mandando e-mail para a galera dele, eu já esperei 5 minutos, será que vai aparecer daqui a 3 minutos? Esta informação, quanto ele já esperou, não se altera, continua 0,3, porque é uma variável aleatória exponencial. Então, cuidado com aquele paradoxo do dia a dia, que diz o seguinte: quanto mais eu espero, mais perto está de acontecer o meu evento de interesse. Por exemplo, se você está no ponto de ônibus, quanto mais você esperar, mais rápido o ônibus chega. Mas porque o ônibus, supostamente, ou o horário que ele chega no ponto, não é uma variável aleatória. Porque se fosse, esse conhecimento não seria nem um pouco útil.
Bibliografia, esses 3 livros que fazem parte da bibliografia básica deste curso, o e-book deles estão disponíveis via Siga. Acho que é Botão Pergamo, é a biblioteca digital da UFJF. Então acessem para ter uma informação mais robusta desse conteúdo, porque aqui é um recorte. Dúvidas, entre em contato pelo meu e-mail, que o vizinho acelerou ali a batida. Esse material vocês estão recebendo pelo Google Classroom, também vai estar disponível na minha página profissional. Happy Halloween ou Feliz Dia do Saci, como preferirem. Sem mais, muito obrigado.